Dos 13 jogadores contratados pelo Vasco para 2023, nenhum custou mais do que o meio-atacante Luca Aureliano, cerca de 20 milhões de reais. Ele nunca tinha saído do Vélez Sarsfield da Argentina e a primeira experiência fora do país dele, aos 23 anos, veio cercada de expectativa. Mas, por enquanto, participou de apenas 5 jogos, sem gols ou assistências. Somando tudo, foram 88 minutos em campo, menos de um jogo completo. E foi um dos que erraram cobrança de pênalti na traumática eliminação para o ABC na Copa do Brasil. E nós não estamos absolutamente nem arrependidos, nem decepcionados, porque esse atleta é diferente. Por mais que os torcedores queiram ver logo a melhor versão do Aureliano, ele conta com a paciência da chefia. Para o comando do futebol do Vasco, a adaptação passa por questões físicas e de personalidade. Por exemplo, o trabalho de fortalecimento muscular que o elenco faz antes e depois de cada treino. E ele chegou aqui, começou a realizar o trabalho sem comunicar que ele não estava acostumado a fazer aquilo. Então veio a contusão. Contusão na coxa esquerda, já resolvida. O contrato vai até o fim de 2025. E aos poucos, o argentino vai se habituando à vida no Rio. Realmente é tímido, está entrosado, já consegue até que não entendia nada português, já entende, já fala algumas coisas. Naquilo que nós vimos, ele faz coisas fenomenais. E ele voltará fazendo. O elenco do Vasco não está fechado. O clube segue no mercado, mas a expectativa não é fazer grandes investimentos, comprar atletas até o fim da janela, dia 4 de abril. Isso já foi feito no início do ano, quando o Vasco comprou 8 jogadores. Foram 13 contratações no total. O foco agora é buscar oportunidades. Claro que a eliminação na Copa do Brasil influenciou para o movimento no mercado. Mas agora é focar na única competição que restou, o Brasileirão. E a ansiedade já bate a porta. E nós já estamos loucos para começar o Brasileiro. André, o Abel falou aí de um trabalho do Maurício Barbieri começando do zero. O trabalho do Vasco começa do zero, né? Da montagem de elenco, do trabalho do Barbieri, questão administrativa, 2023 começando literalmente do zero para o Vasco. E aí, nesses clássicos, ele cita esse último contra o Flamengo, já deu para ver uma certa evolução, um trabalho que começa, pelo menos com um rumo, com alguma direção. Sim. Não só esse contra o Flamengo, a gente sempre lembra aqui aquele contra o Fluminense, embora o Vasco tenha perdido, um bom jogo que também apresentou. Sim. Eu acho que não só o Abel, mas o Maurício, enfim, todos estão se apegando a esses bons momentos diante de adversários que já têm uma outra estruturação, né? A minha impressão é que sim, o Vasco já mostra alguma coisa bem interessante em relação a isso que o Abel falou no trecho da entrevista que ele deu e que a Roberta colocou no material dela. Nós vamos fazer um grande campeonato brasileiro. Talvez o Abel esteja otimista demais, mas evidentemente ele tem muito mais informações, ele está vivendo o dia a dia, e o trabalho dele também, por que não, é um trabalho de avaliação do desempenho do Barbieri, do treinador do Vasco. E ele mostra que o Vasco, como clube, a administração do futebol nesse momento, está contente com o que está acontecendo, está contente com o que está vendo o Barbieri fazer com os jogadores do Vasco nesse trabalho que começou, como você disse, e ele também, do zero. Os 3 jogos com o Flamengo mostram que o Vasco pode competir, que o Vasco pode vencer, que o Vasco não precisa mais entrar em campo, mesmo com a diferença de orçamento, e é uma diferença técnica também considerável ainda, achando que o empate é um resultado milagroso e jogar por isso. É uma outra questão. Então, nesse momento na temporada, eu acho que esse é o passo. Com quem o Vasco se mede? O Vasco se mede com os times que estão acima dele, com o Fluminense e com o Flamengo. A amostra é pequena, mas é positiva. Ela estimula, mas que ninguém perca de vista aquilo que o Vasco precisa fazer em 2023 antes de qualquer outra coisa. Não necessariamente um grande campeonato brasileiro, como disse o Abel, mas um campeonato brasileiro seguro, sólido, mostrando que para os próximos anos a coisa vai melhorar. Acho que essa é a missão do Vasco. Missão que ficou única, né? Não tem mais Copa do Brasil também. E diante desse contexto do que vai ser o Brasileirão desse ano, o Vasco ainda precisaria trazer mais peças
ainda tem um elenco muito curto, talvez, para tocar esse Brasileirão? Eu acho que talvez sim, depender dos planos de uma administração de futebol que é diferente agora, né? Diferente em tudo. Eu falei agora há pouco sobre a avaliação do treinador. Ela não vai ser feita de forma, tomara, né? Não vai ser feita de forma a considerar apenas as pressões externas, né? O que o torcedor diz no estádio, a mídia social, etc. Vai ser uma coisa mais sóbria e mais profissional, com a participação de alguém que conhece a profissão de técnico, que é o Abel, que deu essa entrevista hoje. Eu fico com a frase com a qual a Roberta encerrou o material dela. Nós já estamos querendo que o Campeonato Brasileiro comece. Estamos loucos para o Campeonato Brasileiro começar. Do ponto de vista do torcedor do Vasco, isso é muito bom. Ouvir o Abel falar isso é muito bom, porque é claro que o time não está pronto, muito menos atingiu o seu auge. Estamos falando de início de temporada, campeonato estadual, e já tendo que lidar com uma eliminação surpreendente, muito desagradável e totalmente fora dos planos nesse momento na Copa do Brasil. Mas o Campeonato Brasileiro é a prioridade do Vasco. E o fato do time de futebol estar querendo que o campeonato comece o quanto antes é um ótimo sinal. Vinícius Nicoletti chega agora ao nosso esporte. Elenco não, só que ele tem indícios de trabalho, ele vai ter o calendário a favor, isso é importante. De trabalho. Ele tem, em tese, uma janela mínima agora de início de brasileiro, ele tem a promessa de uma janela de meio de ano, e ele tem um foco total nisso. Mas você acha que a torcida vai apoiar, ou você acha que a torcida, em determinado momento, se o Vasco não conseguir os resultados, pela experiência que você tem lá do Rio, a torcida vai cobrar de uma outra forma, não batendo, mas cobrando... A torcida, parte da torcida do Vasco, a torcida que frequenta, que participa, que vai a jogo, ela tentou pelo menos entender. A torcida está muito revoltada com a queda para o ABC, e é justo. Porque você montar um projeto que você monta, investir o que você investe, você não investiu para cair para o ABC ali, naquele momento da Copa do Brasil. Eu não acho, e tá posto que o Vasco vai oscilar, você vê pelo Campeonato Carioca. A torcida não está revoltada ou raivosa com a eliminação do Flamengo. Até porque o 3-1 ele tem todo um contexto ali, tem a vitória diante. A torcida está muito revoltada com o ABC. Que o Vasco precisa saber também qual o tamanho que ele está tentando voltar a ter. Mas você acha justamente pelo fato de você não ter outra competição, não e aí acho. Você começa e não tem os resultados? Não acho, Zé. Eu acho num lugar só, né? Eu acho que a oscilação ela precisa ser... É só o brasileiro, né? Ela precisa ser parte do entendimento do que é o Vasco hoje, essa oscilação. Em algum momento o Vasco pode ter 3 vitórias, como pode ter 4 derrotas. Ele vai encarar times hoje que têm trabalhos mais sólidos. Ele vai encarar uma tabela já de início muito delicada. Você tem Palmeiras, você tem Atlético, você tem Clássico. Eu acho que o que a torcida está querendo ver é olhar para frente, é trabalho. O Vasco não jogava bola até ano passado, acho que eu já falei isso aqui. O Vasco não jogava bola até o ano passado. O Vasco tentava sobreviver. Jogava vôlei? Olha, eu só pergunta isso. Não sei se era exatamente isso. Joga vôlei! Ele tentava sobreviver pela 4ª vaga no Brasileiro e passou um veneno ali no final. Esse ano está tentando construir, passar. Ninguém quer 5 derrotas seguidas, 16º lugar. Mas eu acho que há um entendimento do que é a temporada. É claro que não estar na Copa do Brasil sobe um pouquinho a temperatura da cobrança. Claro. Pode ser maior. Mas eu ainda acho que é possível compreender qual é o campeonato do Vasco ali. Tem vascaíno que mandou o vídeo aí pra gente. Opa, vamos lá? Vamos. Fala pessoal da F90, Felipe aqui do Rio de Janeiro falando. Eu acho que o Léo Pelé tem que dar uma maneirada aí para falar disso aí, porque o Vasco ainda precisa contratar um camisa 10, precisa contratar um ponto de esquerda, o Vasco ainda está em formação. A gente sofreu muito durante 20 e poucos anos e agora que a gente está nessa retomada aí, as coisas têm que ser feitas com calma, não é assim não. Fala amigos do Futebol 90, aqui é o Matt de Campos Goitacazes. Fala garoto. O meu Vasco está de férias forçadas, mas acredito que o que a gente apresentou nesse campeonato carioca aí, nesse começo de trabalho do Barbieri, terá fruto daqui a alguns anos. É só o começo, a gente sabe que o começo é difícil. Eu acredito que esse ano a gente fique entre os 10 e creio que daqui a 2, 3 anos a gente está brigando pelos maiores títulos do Brasil. Um abraço. Essa camisa é Grandes vascaínos aí participando com a gente, mandando a mensagem. Uma torcida pequenos vascaínos, eu adorava. Ainda tem pequenos vascaínos. Esses são grandes vascaínos. São grandes. Vamos pro intervalo e a gente volta. Saiba o que falta para Marlon Gomes renovar com o Vasco. Fala família Cruz Maltina. Se você não quer perder nenhuma notícia do nosso Vascão em primeira mão, já se inscreve nesse canal agora.
o Vasco está tratando também sobre as renovações de contrato de jogadores importantes. Uma delas é a do meio-campista Marlon Gomes. As negociações estão muito bem encaminhadas, e o jovem de 19 anos deve renovar com o Vasco. O motivo da renovação ainda não estar confirmada é a troca de empresário do atleta. Porém, o jogador já está em conversas com seus agentes para confirmar seu novo empresário e, enfim, ter um novo contrato com seu clube de coração. Marlon Gomes foi um dos destaques na campanha do Vasco da Série no ano passado, que conseguiu o acesso. Mesmo tão jovem, foi uma das principais referências técnicas daquela equipe. Além disso, o meia foi muito importante também na seleção sub-20, onde se sagrou campeão do Sul-Americano. Fique atento, pois te atualizo a qualquer instante com as últimas notícias do nosso gigante da colina. Até a próxima!